Olá, minha gente. Estamos aqui com mais um Tem Jeito podcast. Hoje nós temos uma convidada maravilhosa. Eu falo que ela é uma musa sensacional. É amiga, é colega de mentoria. Estamos aqui na mesma luta, na mesma correria. Doutora Kelly Campos, ela é advogada, só que hoje ela vem desenvolvendo um outro filão de serviço, uma outra forma de trabalhar, e foi por causa de uma dor dela. Então, seja bem-vinda, Kelly. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Marta. Obrigada, Bem-vinda, Dani. Kelly. Espero que ela possa contribuir muito com vocês, assim como contribui com a gente na nossa mentoria. Ela tem muito a ensinar. Prestem bastante atenção na fala dela. A gente quer que você se apresente. Quem é você? O que você faz? Vejamos, sem gaguejar assim de cara. Bom, pode gaguejar, não tem Sou, problema. é da vida, né? Sou advogada, como vocês disseram, mas. Aliás, ontem eu estava conversando isso com um pessoal num curso. A gente estava falando de futurismo e nós estávamos falando isso. Que mania que nós temos de falar da nossa profissão antes de qualquer coisa. Quem eu sou? Sou advogada. É Por que a verdade, gente traz a é profissão verdade. como a principal tônica da nossa vida, né? Então, eu não sei, se eu puder trazer outras características, deixa eu pensar. Eu acredito que eu seja um pouco criativa, eu sou curiosa, muito curiosa, e aí eu posso brincar que eu sou uma curiosa profissional agora, porque eu investi muito nessa curiosidade. E sou filha, né? Não sou mãe, não desejo ser. Sou tia, isso é muito importante. E acho que eu acredito que seja isso, a princípio. Né? Posso falar que eu gosto de marca-texto, meia calça, chás, e por aí vai. Adora papelaria, Adoro papelaria. adora trabalhar com identidade visual, com Tudo que é criatividade. estético me atrai muito. Gosto Você Tem muito, tem sou muito problema com idade? imagética. Quantos anos você tem? Eu tenho 41 anos, 41 com os anos. meus cabelos brancos Tá assumidos. linda, maravilhosa. maravilhosa. Eu jurava que era que você mandava pintar, juro. Não, esse veio de fábrica. É de fábrica. E Kelly, me conta um pouco da sua trajetória, um pouco profissional também, porque aqui a gente está falando muito assim, da dicotomia entre ser pessoa e ser pessoa jurídica, Sim, né? Como que a gente lida com essas duas situações, né? E em que muitos momentos, para muitas pessoas, assim, muitas mulheres também, mas homens passam por isso, eu não quero aqui estereotipar uma situação, mas a gente lida muito com essa dicotomia eterna em ser pessoa e ser profissional, que parece que as duas coisas às vezes não casam, né? Então eu queria que você contasse um pouco da sua evolução, a sua história profissional, pessoal. ok. Eu sou aquele clássico exemplo do queria fazer história, mas fiz direito. Conheço dúzias de pessoas que dizem o mesmo. Talvez tenha alguma aqui na mesa, não sei se temos. E não me imaginava advogando, mas quando eu entrei na faculdade eu não quis outra coisa. E aí eu terminei a faculdade, caí no mercado de trabalho com 23 anos, já tinha iniciado uma vida profissional desde o princípio, até para viabilizar os estudos, e comecei sem pensar muito. E aí vem toda aquela questão, né? A faculdade não nos ensina uma série de coisas, acabamos saindo como técnicos em leis em muitos Exatamente. momentos, e nos deparamos com a necessidade de gerir, de criar. Então, você sai com uma necessidade de muitas funções. Bom, como eu disse, Sai eu com a tenho necessidade de aprender tudo de de aprender novo. tudo de novo para como você aplica aquilo que você aprendeu. E pelo que eu vejo, não mudou tanto assim. Não mudou, é que eu acho que o direito, ela tem uma peculiaridade que daquela questão de ser profissional liberal. Sim, E o profissional liberal, ele não tinha visão de empreendedor, ele não tinha a visão de que ele era um empresário. E a faculdade sequer cogita remotamente a hipótese de que o advogado vai ser um empreendedor, vai ser um empresário. E a gente toma um baque. No começo, para quem sai, vai trabalhar para um escritório, vai ser funcionário, prestador de serviço de um escritório, ele não sente tanto. Mas quando você tem que sentar ali na cadeirinha, fazer a administração, fazer o financeiro do escritório, eu acho que aí você sente o drama de que como a faculdade deixa a desejar nesse aspecto. E outras questões também, mas
As outras questões você vai aprendendo, você vai se virando, vai aprendendo ali na prática. Agora você sai dali sem ter ideia de como fazer a gestão de um De escritório. como começar. E foi isso. Eu comecei com uma mesinha, um computador que era já usado lá de casa. E agora, o que que eu faço? Boto uma placa na porta e vamos embora. Por acaso, eu comecei no direito previdenciário, e é aquela. Eu acho que também muita gente fala isso, que o direito previdenciário me escolheu, não foi uma escolha minha. É. E de repente eu estava trabalhando nessa área, mas também fazia outras coisas porque não enxergava algumas questões como hoje, pensar em nicho, pensar em necessidade de especializar. E isso também não se falava tanto assim. Estamos aqui falando de 2004, né? Se Um, falava muito do advogado faz tudo. faz tudo. Uma cidade pequena, eu sou de Suzano, é uma cidade que ela não é tão pequena, mas ainda tem um pensamento bastante provinciano. Uma menina com 23 anos, eu chegava nas audiências, eu tinha uma carinha de menina, e aí ouvia Olha, assim, piadinha. você é advogada? Você é advogada? Eu passei por Com OAB e tudo? com a AB e tudo. Toma aqui a sua carteirinha, Sua né? carteirinha. A sua carteirinha. E então foi um começo de o que dava. E vamos embora, né? Vai naquela direção. E por não ter direcionado muito e não ter estruturado esse início de carreira, eu passei por situações difíceis de não me enxergar ali, naquele ambiente. E aí tinha algumas coisas que me chamavam para outros olhares. E aí me vinha aquilo, eu devia ter feito história, eu devia ter feito história. Porque não, eu via o direito de uma forma muito. O rito é importante, as tradições são importantes, mas elas precisam ter um fundamento, elas precisam se manter com uma função, né? Não é uma coisa pela liturgia apenas. E eu não me via nesse ambiente. Então, sempre que eu ia em eventos que estavam apenas advogados, eu me sentia o peixe fora d'água. E aí não é, ó, que diferentona, mas aí eu comecei a olhar para outras A coisas gente e pode dar a mão nesse aspecto. podemos. E quando chegou um momento da minha vida em que eu tive a possibilidade de estudar outras coisas, eu decidi fazer um curso de cinema. Lembro que custou caríssimo, foi difícil de pagar. Fiz 1 ano de um curso de cinema aleatório. E eu fiz aquilo para mim. Eu precisava olhar para outras coisas. Então, eu comecei a ver filmes de uma forma diferente, mas eu comecei a ver outras coisas de outras formas. E eu não via aplicabilidade no direito nenhuma. Inclusive, eu devo dizer que a minha tristeza é que eu não aproveitei as aulas de edição, eu não aproveitei as aulas de som, porque isso para mim era o menos relevante naquilo tudo. Mas eu aprendi roteiro, eu fui tendo algumas ideias de composição de cenários, e, enfim, a arte, ela enriquece muito. Então, demorou para eu pensar naquilo com aplicabilidade em outras esferas da minha vida, que não só aquilo daquela situação de estou fazendo esse curso para mim, por prazer. E aí é que vem o problema. Eu não sei se é uma virada de chave ou se é uma maldição. Mas começa a ver tudo. A gente vai fazendo essas coisas e sempre trazendo, né, para algum momento. E se eu aplicasse isso de alguma forma na minha área? Enfim. Então, no começo eu não via essa viabilidade. E eu acho que eu perdi um momento de início de algumas coisas que poderiam ter uma relevância muito grande, com essa coisa do digital, inclusive. Mas a partir daí eu fui estudar outras coisas. Fui estudar um pouquinho de história da arte, caí em estudar um pouco de moda no sentido de imagem, de entender esses signos que a gente. A função de cada É coisa na aí nossa que o vida. visual law entra no Ainda seu não. segmento. Ainda não. Eu tenho um irmão que é muito das artes. Ele desenha muito bem, ele tem um senso estético muito apurado. E conversando com ele, eu sentia a necessidade de buscar um pouco mais. E ele foi fazer uma faculdade de desenho industrial. Inclusive, ele não se identificou, ele saiu da faculdade, ele teve a ousadia na minha família de falar: não vou fazer faculdade mesmo, não terminou. E eu estudava com ele. Ele tinha uma dificuldade, e aí nós estudávamos, e eu comecei a estudar uns assuntos muito aleatórios. E aí, em 2019, eu acho que eu tive uma petição. E aí talvez seja a virada de chave. Eu tive uma petição que eu falei, eu queria desenhar essa petição. Sério, eu queria ter feito um infográfico nisso aqui. E eu conversei com uma amiga arquiteta. Tava Eu cansada queria. daquela petição padronizada, tudo certinho, alinhadinho. E a sensação que eu tinha é que aquilo não comunicava. E aí eu fui começar a procurar aleatório, né? Tem como desenhar uma petição? E eu fui descobrindo que existia todo um movimento, que na verdade é muito maior que Visual Law,
é o legal design, que é aplicar o Explica design pra nisso. gente, assim, aqui a gente está falando para um público muito amplo, não só de advogados que entendem bastante o que é visual law, acredito, né, a maioria. Explica pra gente o que é esse visual law. Tá, eu vou voltar para aplicar, para explicar o legal design, que eu acho que tem uma amplitude maior e é mais Do que o compreensível. visual. Bom, nós falamos muito em inovação hoje em dia, e falamos Sim. muito em tecnologia, e é engraçado a gente pensar que tecnologia não é só uma forma de fazer as coisas com o uso de eletrônicos e de aplicativos e coisas nesse sentido. Existem. Essa cadeira, em algum momento, ela foi extremamente tecnológica, ela foi criada nesse sentido fogo, a escrita, tudo isso é tecnologia. Tudo isso foi criado em um momento que traz uma ruptura. Então, quando nós chegamos num momento em que todas as nossas experiências, principalmente as experiências de consumo, elas estão ao toque das nossas mãos. Então, você vai fazer uma compra de uma refeição, você vai pensar, você vai comprar um iFood. Pode falar marca? Você vai comprar um iFood, você vai Patrocina a acompanhar, gente, iFood, por favor. Hashtag patrocínio. você vai acompanhar onde a sua comida, se foi recebido o pedido, quem vai entregar, aí você tem o nome da pessoa que vai entregar, você consegue acompanhar ela no mapa e saber se está atrasado, se não está, e o quanto a tua Consegue fome conversar com aguenta. ela. Consegue conversar, consegue. Então, existe todo um dinamismo hoje nessas experiências de consumo. E o direito está um pouco para trás nisso. A gente ainda tem muita dificuldade de ouvir o nosso cliente, porque nós estamos numa posição de eu sou o detentor do conhecimento e eu sei o que é melhor para você. E isso verdade. é muito recorrente das pessoas trazerem, dos profissionais olharem para essa forma. Eu sei o que é bom para você. E não traz, inclusive, as alternativas para que a pessoa E participe. por esse perfil do advogado, ele também tem uma imensa dificuldade em aplicar as coisas novas e as evoluções que vêm surgindo e que só trazem benefício para todos os segmentos, como o Sim, marketing, por como exemplo. marketing, exato. Na verdade, a gente pensar que tudo isso pode trazer essa comunicação com o nosso cliente, que é o nosso usuário, que às vezes é o nosso cliente que contratou, mas o nosso usuário pode ser o juiz, o nosso usuário pode ser, no nosso caso, INSS. Existe uma gama de pessoas que vão acessar essas informações que a gente produz. E aí o legal design, ele vem e aí a gente precisa pensar o que é design. Porque o design é muito comum que a gente associe as coisas puramente estéticas. E aí eu vou pensar, design É uma cadeira bonita. é uma cadeira bonita. Aí, É uma cadeira sala assinada por um designer. decorada. É uma sala decorada. É a nossa sobrancelha, que não é o Sim. caso da minha, mas muita gente vai lá Eu na vou. designer de Eu vou. sobrancelha. Exato. Então, quando nós temos toda essa estrutura pensada para o estético, nós deixamos de pensar que o design é a forma de algo pensada naquela função. É uma solução de problemas. E qual que é a relação do design com o direito? Nós estamos falando, em ambos os casos, de ciências sociais aplicadas. Então, por que essas duas áreas não podem se conversar? E a gente começar a olhar para os problemas e olhar para essas novas necessidades do mercado de uma forma diferente, que atenda melhor as demandas de hoje. A gente está ficando para trás. Sim. E aí, quando nós observamos assim, grandes escritórios, hoje tem cargos de head de inovação. Contratado uma pessoa para pensar nesses processos. Então, pensar o legal design, que aí foi uma forma de trazer isso para dentro do direito, é você pensar como é que eu posso estruturar os processos. Então, não é só a forma que eu peticiono e eu colocar ela de uma forma. Porque aí muita gente vai pensar que visual law é aquela forma de colocar bonitinho. Não, é colocar aquilo para funcionar pensando. Para que a pessoa comunicar. entenda, né? Para que a pessoa fique entenda. fácil o entendimento. Fácil o entendimento. Então, eu vou pensar a partir por exemplo, da leitura. Nossa leitura, ela a gente escaneia as coisas. Sim. Quantas vezes você se depara com contratos extensíssimos para, né, vou criar aqui um e-mail, né, vou entrar nesse aplicativo e vem aquele contrato imenso, vai ler aquilo. A gente, no máximo, dá uma escaneada. Se existe ali uma preocupação com quem elabora esse documento de que ele seja minimamente compreendido, ele pode ser estruturado a partir dessas ferramentas do design. Então, não é só mais aquela questão que antes era a máquina de escrever e aí a gente usava o sublinhado por uma função específica. Porque não existia o negrito. A ver aquelas propagandas, marketing, que você vê muitas vezes em rede social,
fundo preto, letra com contraste, que eles até colocam, às vezes, não sei se aquilo sai errado na publicação, a pessoa vai lá e transcreve, mas vem lá escrito assim, fundo preto, fundo branco, com letra com contraste, que não sei o quê, vem, parece que uma receitinha. É basicamente isso ou é muito mais do que É isso? mais que isso, porque existe todo o estudo. E aí é que vem o problema, né? Muita gente fala, mas eu não vou aplicar isso. Ok, você não precisa aplicar isso. A tua função não é entender isso. Existem pessoas que são curiosas, como eu, que vão um pouquinho mais a fundo. Talvez, né, a fundo demais. Mas essas questões é você pensar, isso me ajuda a comunicar? E isso hoje, né? Pensando em marketing, que você citou. Como eu posso utilizar isso também a meu favor quando eu faço uma publicação no Instagram, que hoje acho que é uma das principais redes sociais que a gente tem, e eu consigo também passar num textinho escrito no fundo preto a minha comunicação. Mas a pessoa vai olhar e vai entender que o que eu. Não, ela vai sentir. E é isso que a gente precisa entender no direito. E, Sensações. E para você, assim, qual foi você acabou por uma necessidade sua, você foi buscar informação sobre a questão, e aí também depois a gente tem uma segunda parte dessa história, que também tem muito a ver com isso. Você foi e qual o impacto quando você de fato começou a aplicar isso no seu negócio? E eu entendo que não seja uma coisa que seja possível fazer só para o direito, eu acho que é uma Para para tudo. tudo, é possível trazer para todas Sim. as áreas de atuação. Qual foi o impacto que você sentiu com os clientes, com os juízes, com a parte contrária, às vezes também, você aplicando essa nova forma de comunicar, pensando no design das suas peças, dos seus contratos e Da assim minha por diante, da sua comunicação. comunicação? Eu aplico isso muito mais com o meu usuário direto, que é o meu cliente. Sim. Muito mais do que as petições. Então, se alguém jogar o meu nome lá nos tribunais, não vai ver petições lindas, né? Porque o meu foco hoje é a comunicação com o meu cliente. Eu enviar um documento, saber que ele compreendeu onde ele tem que estar no dia da perícia, em que horário, que ele não vai ficar caçando essa informação num documento, isso facilita muito. É Aliás, trazer ele para mais trazer. perto de você, né? Ele Exato. sentir acolhido e que você se preocupa Que com eu me que ele preocupei com ele. entenda o que ele Isso. precisa fazer. Isso. Vamos pensar aqui que hoje uma questão que muito enche os olhos dos previdenciaristas. Planejamento previdenciário. Já imaginou a diferença entre você entregar um documento, que é basicamente ali, não que não possa ser feito no Word, as ferramentas são diversas e cada um vai ter uma afinidade maior com a outra. Você entregar um documento que foi todo pensado para ele guardar aquilo, como se aquilo fosse é um produto. A gente vende como um serviço, mas aqui também tem um produto embutido. Entregar aquele produto de uma forma bonita, que ele vai olhar, ele vai mostrar para os colegas vai falar, nossa, também quero um. Tornar aquilo. Porque a gente vai pela dor. Será que a gente não pode ir pelo desejo também? Sim. Sim. E aí você ter um material desse que foi elaborado, que ele olha, que enche os Que ele olhos e tenha comunica. orgulho. Que ele tenha orgulho, que comunica com ele, porque aí você vai pensar qual é o perfil dele. Mas eu faço isso porque eu me divirto fazendo. E essa é a parte que isso trouxe para mim. Trouxe essa satisfação de fazer algo que antes parecia um pouco mais maçante, se tornar divertido. Ultrapassa um pouquinho, às vezes, ultrapassa, porque eu fico pesquisando imagem, e vamos procurar, e aí eu gosto de ir lá e dar referência da foto. Mas te dá prazer. Mas me dá prazer. E eu sei que para o cliente tem um valor agregado. Eu consegui subir o preço desse serviço. Eu vejo que o meu cliente recebe aquilo com surpresa. A não ser que ele tenha vindo já por alguém que mostrou aquilo. Mas ele vem com uma surpresa, porque, nossa, mas eu esperava chegar aqui, ter uma advogada de Texto, terninho, né? Uma advogada sisuda, sisuda, um texto cheio de informação técnica que eu não ia entender. com um que você ia ficar me linguajar explicando. totalmente robusto, E aí né? ia ser um olá, Muito fulano. latim. Muito latim. E aí é um olá, fulano, tudo bem? Vamos conversar sobre a sua aposentadoria nesse sentido? Deixa eu te explicar algumas coisas. A minha comunicação direta, você... Isso, gente, tem um poder que é muito interessante. Muito forte, né? Muito Torna forte. ele. E Tira pode essa falar, barreira, desculpa. né? Perdão. Imagina. Tira essa barreira que é criada entre advogado e cliente, entre médico e paciente. Sim. Porque eu tenho muito comigo isso. As pessoas me chamam, doutora, eu não faço a menor questão. Sim. Senhora.
Ah, mas é questão de respeito. Tudo bem, mas Uhum. me chamar de você, me chamar de Daniela, não vai me tornar essa relação menos respeitosa. Não Eu afeta a nossa acho que desculpa, não afeta a nossa credibilidade. credibilidade. Uma das coisas que eu ouço muito dos meus clientes é a facilidade que eles têm de conversar comigo, de se É comunicar isso. comigo. É o linguajar É o que a gente, linguajar. né? Então, assim, eu falo: "Ah, eu sou ZL". Mas eu sou ZL, gente, eu sou ZL, vou fazer o quê? E esse fato de eu ser ZL, né, que é uma expressão aqui de São Paulo, quem é da zona leste de São Paulo, eh, facilita o meu entendimento, eu chegar até meu cliente. Quem é meu cliente? Trabalhador, trabalhador de serviços operacionais, pessoas em benefício por incapacidade, pessoas que dependem de um benefício do INSS. Sim. Os meus clientes, em sua maioria, não são os altos empresários, os altos cargos, os altos salários. Até porque, normalmente, essas pessoas não dependem da Previdência Social e não dependem de um registro em carteira, de uma CLT anotada. Então, às vezes, você simplificar o processo da comunicação te traz muito mais benefícios do que você manter aquela figura do advogado inabalável, Inatingível. inatingível. Sim. Inatingível, você falou uma coisa muito A maioria dos clientes chegam até a gente como se nós fôssemos deuses. Ela é a doutora, ela soluciona tudo, ela é uma deusa, eu não posso tocar. Tem cliente que chega ao escritório de cabeça baixa. Sim. O eu agora estou sendo toque. chamada de Oi, doutora, boa professora. Esse tarde. tocar a mão Boa já diz tarde, tanta coisa, senhor. né? Como o senhor está? Vamos tomar um café? Será que a gente tinha aquele modelo de escritório, que eu acho que hoje está bastante em desuso, mas que tinha até um tablado? Que é mais ou Sim, menos o que acontece na mesa de audiência, né? sim, o Sim, Que tem juiz um está sempre tablado acima. e o advogado também reproduzia isso. Então, o cliente, para falar com o cliente, Tinha que até que olhar ficar. para cima. eu É, E essa tive coisa um da cultuação, né? Uma eu tive um divindade. advogado que eu trabalhei, que ele é um empreendedor nato. Ele chegava no escritório, a hora que fosse, a quantidade de clientes, e o escritório sempre estava cheio, porque tinha lá 15, 20 audiências por dia, então sempre tinha reclamante, testemunha, então sempre tinha lá pelo menos 6, 7, 10 pessoas, sempre esse volume, fluxo de pessoas ali. Ele chegava, ele todo engomadinho, porque ele é aquele Uhum. advogado engomadinho, bonitinho, aquele terno de alfaiate, assim, a camisa de alfaiate, a coisa perfeita, lindo. Só que ele chegava da porta até ele entrar, ele cumprimentava todos os clientes. Oi, tudo bem? Como vai? Como é o nome do senhor? e Tudo bem? saber o Irmão. nome do cliente, saber quem é o seu cliente, isso é muito importante para ele, não é, Sim, Kelly? sim. Você se identificar, como você disse, você identifica cada cliente de acordo com o perfil dele. Então, cada trabalho que você realiza é de um perfil diferenciado, né? Sim, demanda muito mais tempo. A escalabilidade ela é possível, mas ela é mais difícil. E isso é uma questão que muita gente vai Mas isso questionar. também, eleva o Seu valor. seu valor. Tem um termo, né, É, ticket, mas seu vamos pro ticket. português. É, O meu mas valor isso é, eleva o seu valor também. Um sim, trabalho mais específico, mais, eh eh, direcionado para aquela pessoa em específico, ela eleva o valor, sim. porque é um trabalho praticamente personalizado, É artesanal, né? é Na verdade, artesanal. o advogado de escritório de pequeno porte, que tem contato direto com seus É um clientes, trabalho é um artesanal. trabalho artesanal. Eu É uma adoro, manufatura. adoro advocacia artesanal. Exato. E tem um outro aspecto também, que você também, a partir de uma dor sua, você também está desenvolvendo um novo nicho de trabalho. Conta um pouquinho pra gente. Mas espera aí, antes de Sim, você entrar nesse ponto, o fato de você adotar essa postura com seus clientes te trouxe, porque a gente sabe que entre a nossa classe tem muita disputa. Trouxe algum problema com o colega, alguma, algum olhar torto, alguma coisa nesse sentido? é, Ou trouxe colegas que admiraram o seu trabalho e pediram para que você os então, auxiliasse? vamos voltar aqui para o fato lá que eu disse de Suzano. É uma cidade pequena.
tem, acredito que uns 1.200 advogados. Não é uma cidade tão pequena, mas enfim, todo mundo se conhece. Tem Tenho bastante ali advogado até. uns 1.200, muitos jovens, né? Que aí a gente não conhece mais mesmo. Mas eu começo uma atuação na OAB em 2012, já trazendo um assunto que era um pouco. Eu não Inovador. acho que seja polêmico, acho que é só uma questão de direitos, mas que as pessoas ainda olham como algo polêmico, que é trazer a discussão de diversidade sexual para a OAB. Então, eu já tinha uma questão de ser aquela advogada que as pessoas já olham, Esquisita. mais tradicionais, um pouquinho torto. A esquisita, né? A É. estranha. E aí, eu acho que tem, assim, não sei se é muita arrogância minha falar, mas eu meio que me ame ou me odeie. E eu fui conquistando um espaço na UAB, trazendo enfrentamento na época. Hoje eu não participo mais da UAB de agora. Eu sei que tem pessoas que discordam muito de mim na gestão atual, mas também me respeitam. Então, E isso basta, Eu né? me Muitas vezes posiciono. também, né? eu me posiciono. Você pode discordar, mas você me respeite, por favor. Sim. E quando você se posiciona, você aprende, e não é fácil, isso não significa que eu não sofro, mas você aprende a lidar com algumas rejeições ao que você faz. E eu trabalho isso constantemente. Se uma certa pessoa ouviu esse podcast, vai me dar bronca, vai falar: mas você sofre, você. Sim, eu sofro. Essa pessoa Essa chama pessoa- Ingrid? Essa pessoa chama Ingrid. Afinal, E ela ela, Sabe, Nada, participa essa do episódio. também. ela me fala: para de se preocupar. E em alguns momentos você. Em alguns Tô vendo ambientes, a a gente Ingrid tenta se falando. adequar. Sim, viva sem culpa, Kelly. Viva sem culpa. Você tenta se adequar em alguns espaços. Mas se posicionar tem os ônus e os bônus. Então, eu já vinha desse posicionamento de algum tempo. Então, não é algo novo ter olhares enviesados para mim. E Tudo foi daí bem. que surgiu essa nova empreitada que a Marta comentou. Essa foi. Desencadeou. Foram pessoas olhando e falando: tá, você podia trazer isso para outras pessoas, não só para você. Sim. E no primeiro momento, né? Vamos lá, vamos fingir aqui. Eu trouxe todo um discurso aqui de posicionamento, mas a insegurança também é grande. Você fica assim, Mas será? eu queria que você contasse o que aconteceu com você Para que você Ok. fizesse para que isso. você fizesse isso. Tá bom, vamos lá. Eu passei. Tudo começa. Eu quero fazer um site, eu quero fazer um site assim, eu não sei para que nicho que eu vou. E numa reunião, uma moça falou: eu acho que você precisa dar uns passos para trás e fazer um negócio chamado branding. E eu já tinha ouvido alguns mentores falando sobre branding, falei: vamos lá. E, gente, é um processo caro. É. É um processo caro. É a construção de uma marca. Envolve muita coisa. Mas ok, aniversário do escritório de 18 anos esse ano, vamos lá, vamos investir, dar um presente para o escritório. E aí eu iniciei esse processo de branding. E um primeiro momento, e aí vem uma questão. A pessoa perceber qual é a nossa dificuldade, porque nós temos algumas restrições, e quais são os nossos receios, porque a gente, por mais que você seja outsider, eu acabei de falar que eu não ia falar inglês, mas por mais que você tente sair da caixinha, da tradição, existem algumas que você ainda precisa manter minimamente. E aí eu fui, preenchi um formulário lá, fiz uma espécie de teste, como a Kelly. Porque a Kelly Campos também é a minha marca, Kelly Campos, e sou eu, essa pessoa que gosta de artes, que gosta de cinema, que é LGBT, que tem olhares para milhões que gosta de política. E aí fui lá preencher a minha ficha, inclusive pensando num tipo de cliente muito específico, que é um cliente que eu desejo trabalhar. E aí, quando me veio essa construção dessa identidade visual, ela trouxe a Kelly pessoa, mas ela não trazia a Kelly advogada, porque eu não fui conduzida para esse processo. Então, foi um processo doloroso. Foi muito doloroso. Até de me questionar quanto à minha comunicação, e depois de entender junto, porque isso é uma cocriação. E é isso, né? Advogado quer entregar o problema para alguém, soluciona lá, eu não quero ter nada a ver com isso. Você participa de todo esse processo. Porque se você não participar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E participando, se você Mas não dói conduzir. demais fazer isso. Isso. E se você não tiver direcionado para você entender o que significam aquelas etapas, e eu sou a pessoa de entender o que significa isso, e eu vou caçar, eu vou procurar, eu vou estudar. E aí, quando eu recebi uma primeira entrega desse processo, eu identifiquei algumas coisas, outras não, outras eu achava que precisavam ser aprofundadas, e aí eu fiz o que eu gosto de fazer como curiosa que sou. Sou muito inquieta, fui pesquisar.
e fui estudar. E fui estudar arquétipos, adoro esse assunto. Aí fui estudar arquétipos. Eu já tinha algum olhar para essa questão de cor. Enfim, eu fui juntando essas questões que eu tinha para trazer uma colaboração para a minha cocriação, a minha parte da cocriação ser mais ativa e conseguir trazer isso de uma forma que traduzisse melhor quem eu sou, qual é a linha que o meu escritório segue, sem ofender os meus pares que estão ali dentro, que não são tanto, né, não tem um posicionamento tão parecido com o meu, mas que trouxesse, eu sou o escritório, Uhum. né? Se o meu, rei sol, né? Eu sou o sol, não. Mas de trazer essa minha tônica, porque é isso que eu trago. Hoje, e isso é um problema que eu preciso corrigir, mas hoje a minha clientela ela vem por indicação. E quem vem por indicação é porque alguém gostou do seu trabalho, te indicou. Então, significa que tem alguma coisa aqui nesse meu jeito de fazer diferente que as pessoas gostam. E que tá tudo, né? Dá para ampliar. E aí a gente traz aqui a nossa autocrítica. Então, acho que aí eu vou fazer um Mas- adendo na tua fala. Eu acho que isso não é um problema. A terapeuta do meu filho me ensinou um colóquio muito interessante. A gente trocar o problema por situação a ser resolvida. Boa. Facilita muito a nossa vida. Então, acho que você não tem um problema. É o seu diferencial. É o que faz com que você tenha essa visibilidade no público. Isso não pode jamais ser considerado como um problema, e sim como uma grande qualidade, porque se você é indicada a outras pessoas, significa que o seu trabalho é realizado com excelência. Sim. Porque a indicação hoje ela é muito. Tem o marketing, tem as leads, tem o tráfego, tem o Google Ads, tem os ads da vida todos, mas a indicação ela é muito valiosa ainda, É porque né? trabalha com confiança. Advogado é É confiança. confiança. A gente precisa voltar lá para aquilo que eu estava falando do nosso pedido de yakisoba. A gente está falando de emoções. Porque quando eu Sim. acompanho onde a comida está, e aí eu digo, olha, geralmente eu vou reclamar que a entrega não chegou a tempo, não necessariamente do Sim. sabor. A gente está trabalhando emoções. E a Tirar confiança esse é uma emoção. Deus, tirar esse endeusamento do advogado e trazer ele Isso, para a humanidade. exato. E aí alinhar isso com todas as outras questões. E é isso que eu começo a olhar como um potencial, um novo ramo em potencial, de trazer essa comunicação de uma forma mais ampla e pensar em vários olhares, do jeito que eu comunico com o cliente. Vai ter o nosso colega que é mais Sisudo, tradicional, sisudo. tradicional. E para ele não vai funcionar tentar performar uma pessoa que ele não é. Olha, você tem que fazer. E quantas vezes a gente ouve muita gente falando, por exemplo, do marketing digital? Você tem que ser mais simpático. Não vai funcionar com Você ele. tem que sorrir. Ele é Eu ouço diferente. muito. Vou usar de exemplo novamente, já usei num episódio. O Daniel tá aqui nos bastidores e eles ficam assim quando vou fazer fotos. Sorria! Sorria! Odeio tirar foto sorrindo. Isso é uma coisa minha. Uhum. Então não adianta. Ah, mas fica bonito. Eu não gosto, né, doutora? É, Ela vive falando, sorria. sorria. Não gosto. Troca essa foto, você tá muito séria. Eu mando assim, amiga, Tira essa foto. você tá muito séria nessa foto, troca. A gente tem alguns traços de autenticidade que a gente tenta esconder para se ajustar. Não tem como. Eu não. Olha, eu sou aquela que sou da tua linha. Eu não faço para agradar ninguém. Eu faço para me agradar. Mas Então, aí, contextualizando tudo isso que você vem contando, você de duas dores suas, né, de duas situações suas, você acabou indo trabalhar um outro lado seu e pesquisar e estudar e agora você tem um projeto. conta Sim, pra gente desse sim, projeto. conta pra gente desse projeto. E tá. Vamos pensar aqui que, como eu disse, né? Eu acho que a comunicação ela tem que se conversar em vários âmbitos, ela tem que ser personalizada. E isso é um problema que a gente encontra em tudo que é divulgado nesse sentido, porque a gente vai comprar. Eu quero implementar o marketing digital, eu não tenho tempo para fazer determinado tipo de coisa, eu vou comprar um pack pronto, e aí eu não penso na cor,
e aí eu uso aquilo lá que tá Mas já comprei uns trem, é ótimo. horrível. Uns 3, é horrível aquilo lá. E para você talvez não funcione colocar um monte de imagenzinha, né? Enfim, eu tenho vontade de fazer colagem digital, gente. E a minha vontade é fazer cada post uma colagem digital. Aquilo remeter à arte urbana. Funciona, olha. Geralmente, para mim, as pessoas que me conhecem identificam ali, né? E aí é personalizar, trazer essa questão, o traço da tua autenticidade para essa comunicação nesses aspectos. E, bom, vamos lá. Isso é um pré-marketing digital, porque eu não sou do marketing. Eu não faço branding, mas eu consigo pensar alguns direcionamentos para ajudar a pessoa nessa condução. Então, Seria uma assim, consultoria. uma consultoria para a gente criar algumas diretrizes de comunicação. Foi o que eu pedi para ela quando a gente conversou, que eu queria fazer um trabalho de reposicionamento da minha imagem, né? Que uma das reclamações que eu tenho é que eu acho que talvez a minha imagem não transmita a profissional que eu sou, de fato. E às vezes eu ligo o Fzinho e falo, dane-se, eu vou ser assim e pronto. E às vezes eu fico assim, ai meu Deus, mas eu poderia obter um resultado melhor se eu deixasse de ser teimosa e fizesse um trabalho em cima dessa situação, Mas a né? gente pode abraçar a sua teimosia e ressaltar as características que você mais gosta e conduzir para isso. Exatamente. Não é para criar um personagem. É Não adianta. adaptar o que a gente tem à mão Isso, pro jeito que a pessoa é, exato. né? E esse trabalho você faz como? A partir. É como se você fosse ser contratada pela Dani, por exemplo. Qual seria o liga. primeiro passo? Ligo. É. Então, primeiro a gente precisa entender qual que é a demanda. Sim, E eu conversei contigo, a gente cocria. Eu Você vai, preciso senta com a pessoa e vai fazer um estudo daquela pessoa. Você vai isso, conversar mas com ela ela, vai me vai direcionar para entender. isso. Você vai conversar com ela, entender o que ela quer, quem ela é, Isso. o que ela O precisa. que ela precisa, porque eu posso, de repente, pegar alguma situação e começar a apontar um monte de falha onde a pessoa não tinha visto. Gente, isso acaba com a autoestima. exatamente. Eu me lembro de uma Balear colega alguém que já nossa. está baleado, eu já Exato. ouvi essa do nosso mentor, Anderson. Balear alguém que já está baleado é muito fácil. Eu já vi gente que foi conduzida por essa questão de marketing mesmo, de olha, não usa esse tipo de acessório que você gosta, porque isso passa uma imagem X, Ai, isso não. batom vermelho. O batom vermelho na Batom vermelho. advocacia. Ai, meu Deus. E por aí vai. Então, primeiro, a gente não tem que procurar defeito onde a pessoa não encontra. Não é que algumas coisas a gente vá deixar passar e falar, não, deixa a pessoa continuar. Não, mas a gente não tá aqui para apontar. Sabe que, para mim, é o principal olhar, eu vou repisar a autenticidade. A gente tá perdendo, porque todo mundo vai no mesmo direcionamento. Então, assim, a tendência agora é isso. Vambora. No direito, assim, né? Agora a tendência é fazer BPC. Vamos fazer BPC. A tendência agora são os benefícios. Vamos fazer benefício. E a pessoa vai para lá. E Ninguém vai tem pra cá. personalidade. Falta personalidade para a mas pessoa. Falta a gente abraçar a nossa personalidade, que a Sim. gente Mas tem, eu né? acho que é a questão da tal moda. É moda. Dá para falar que tem moda no direito também. Muita. Porque assim, o Carlos, para quem não sabe, é um dos nossos mentores da mentoria que nós fazemos juntas. E o Carlos sempre fala para mim que se eu tivesse continuado a falar de direito desde quando eu comecei a falar, hoje eu seria um dos maiores nomes falando de direito na internet. Então, eu falava de direito numa época em que não se falava tanto de direito na internet. E eu falava de uma forma muito coloquial, muito tranquila e muito direcionada para o meu público. Sempre foi essa a intenção. Nunca quis falar para advogado, nunca quis falar para um público nível A, era sempre C, classe C normalmente. E ele, hoje, o que eu vejo? Todo mundo é especialista, todo mundo tem uma carreira que pode dar um curso. Todo mundo é mentor. Todo mundo é mentor. Você surgiu ontem, sua OAB é 400 mil e não sei lá vai quanto aqui para São Paulo, e você é mentor. Você não tem um processo no seu nome e você é mentor. Então, isso me deixa
me dá um ranço, sabe aquele ranço, assim, de fazer eu não quero, eu sou leonina, então eu não É, faço o que eu não quero. que fique claro aqui que a gente não está criticando ninguém De de jeito forma nenhuma. nenhum, de Sim. jeito Mas é que nenhum. assim, para você transmitir para alguém qualquer coisa, qualquer tipo de conhecimento, você tem que ter o mínimo de vivência Mas talvez seja uma crítica, para Dani. transmitir. Eu acho que Vamos talvez seja posicionar. É uma crítica. crítica. Porque, É, assim, você para falar que é uma você crítica mentora alguém, positiva, não seria uma crítica a fim de atingir ninguém. exatamente, não. Nós queremos aqui que as pessoas entendam que a transmissão de conhecimento, ela existe quando a pessoa possui aquele conhecimento para Possui transmitir. know-how. Exato. Então não adianta você comprar um produto que você não vai receber o produto. Exato. Procura entender como a Kelly. Eu não conheço, não entendo perfeitamente do produto que a Kelly tem no mercado. Então não adianta eu chegar e começar a vender para Deus e o mundo esse produto, porque eu não tenho conhecimento para isso. Posso ganhar dinheiro? Posso. Com o mercado digital hoje, isso é fácil? Muito. A Muito. Kelly é testemunha, né? Mas também tem um desafio muito grande pela frente E tem uma em se manter responsabilidade. e responsabilidade. Sabe que eu tenho É uma. isso que as pessoas não se atentam. Tem uma. Ela é mentora também, mas ela é de uma outra área. Ela trabalha com carreiras criativas. E no Instagram ela tá como Lika Tai. Eu gosto muito de ver as coisas que ela posta, eu acho ela muito sábia. E é uma moça bem jovem. Teve uma ocasião em que ela falou: carreira não é onde você está, é a tua capacidade de se manter nesse lugar. E eu acho que é sobre isso. Você oferecer uma mentoria hoje que você não consegue sustentar, porque você não vai ter. Eu nem digo resultado, porque a gente está tão nessa onda de resultado, resultado, resultado. E será que é necessariamente isso que a gente tem que Eu buscar? Que mesma, todo mundo deseja? eu comecei a dar aula, né? Uhum. Desde o ano passado eu venho dando algumas aulas na jurídica de direito do trabalho. Eu tenho aí uma carreira razoavelmente longa em direito do trabalho, era a minha primeira especialização, era a minha área exclusiva de atuação. Hoje que eu migrei também para o direito previdenciário, mas as minhas primeiras aulas eu tinha um medo lascado de estar falando uma bobagem, sendo que eu trabalhava aquele assunto diariamente. Nas minhas peças, no escritório, na instrução com o cliente, numa instrução perante o juiz, e eu mesmo assim, eu tinha um medo lascado. Hoje que eu estou assim, começando a ficar um pouco mais tranquila em relação à mensagem que eu estou passando. Óbvio, tive feedbacks para ter essa tranquilidade? Tive, mas eu acho leviano, às vezes, as pessoas. Por exemplo, a pessoa pode ser muito jovem, mas ela pode ter know-how. Sim. Isso não impede ela de ter know-how, não impede ela de ter experiência. Às vezes, o volume, por exemplo, eu no meu primeiro ano de advocacia, eu trabalhei os 3 primeiros meses no escritório em que eu fiz 6 audiências nesses 3 meses. Fui para um escritório que na primeira semana, no segundo dia, eu já tinha feito as 6 audiências. No primeiro ano, eu já tinha feito aí em torno de, sei lá, vamos chutar abaixo, 200 audiências. Então, Sim. assim, para deixar como mensagem final, Kelly, o papo tá maravilhoso, mas nós temos aqui um Uma tempo limitação de tempo, né? cronometrado. Sim. A mensagem que você pode deixar é para a pessoa procurar ter autenticidade, personalidade e se posicionar no mercado realmente, né? Sim, sim. Assuma algumas características suas. Elas podem ser aquelas tradicionais do mercado, e tá tudo bem, que aliás é a maioria. Quem vem para o Mas direito também é pode ser conservador, diferente. mas pode ser diferente. Quando você tem essa diferença, e tentar camuflar, e eu digo por experiência própria, e de novo, oi Ingrid, que te deixa infeliz. Ser Sim, diferente é ser mas normal também, né? e eu acho Sim, que uma outra questão que eu acho que você trouxe para gente, de certa forma, é que às vezes um momento em que você está com uma certa dificuldade em algum determinado assunto,
mesmo não sendo a sua área de expertise, você pode Procurar ajuda. procurar ajuda ou mesmo até você mesmo aprender a desenvolver aquela habilidade. Nunca é tarde para você aprender uma nova habilidade, né? E foi isso Exatamente. que você fez e vem Sim, fazendo, né? sim. Ainda serei designer aos 40 e poucos anos. Com Tá certeza, ótimo, com certeza. jovem. E eu ponho fé nessa sua pretensão, com certeza. Então, É isso. Kelly, muito obrigada pela Eu que sua agradeço. participação, por ter aceito o nosso convite de vir aqui. Eu sei que, apesar de sermos colegas na mentoria, é um desafio, para a gente também tem sido um desafio Sim. imenso aqui, mas vamos vencer todos juntos. E deixa seu arroba aí para o pessoal, deixa seu contato para quem Ok. quer esse trabalho. Tá, então vamos lá. @Kelly Campos ADV, super criativo. Kelly com Com K. KELLY. Isso é o Instagram e é isso que a gente tem no E momento, entra em gente. contato com você através do Instagram. A Pode mandar Kelly, você pode mensagem. mandar mensagem para ela para bater um papo sobre entender esse posicionamento, essa forma nova de comunicação. Ela tem muita coisa a dizer, é uma pessoa maravilhosa, a gente bate altos papos voltando de Uber das mentorias. Sim. Então, assim, vale muito a pena, chamem ela. Kelly, muito obrigada mesmo Obrigada. pela disposição, atendeu o meu chamado com brevidade. Fiquei muito feliz mesmo, muito feliz, muito obrigada. Obrigada, tenho muito carinho por vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até o Até a próximo. próxima. Fiquem com Tchau. Deus.